Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar então a parte de ondas de Física 2. Na aula passada damos uma introdução até a parte da equação geral da onda. Agora vou começar então a falar de alguns fenômenos ondulatórios. Primeiramente, a bibliografia é sempre o livro do Moisés, curso de Física Básica, volume 2 no nosso caso. E os santos do dia são dois: São Vito, que viveu de 290 até 303, e a beata Albertina Berkenbrock, que viveu de 1919 a 1931, brasileira, embora tenha algumas discordâncias, porque canonizações pós-Vaticano II a gente desconfia. Enfim, aqui tem uma questão que o jeito que eu aprendi na faculdade, a ordem desses fenômenos, não é o jeito que está no Moisés, e obviamente o livro do Moisés é um livro bem detalhado, que causa um certo terror inicialmente para o estudante de física. E então o jeito que eu aprendi a fazer na faculdade é um pouco diferente do que está no Moisés. Lá está mais bem detalhado. Então eu vou acabar fazendo dos dois jeitos, porque o jeito que eu aprendi na faculdade não é muito grande e também para dar uma certa comparada, né? Então, primeiro, vamos começar falando dos fenômenos ondulatórios, né? Aqui eu vou dar uma breve citação dos fenômenos ondulatórios, que são, basicamente, reflexão e refração. Reflexão uma onda, ela reflete quando ela atinge um meio material, por exemplo, a parede. O exemplo mais famoso e mais fácil de enxergar é de onda em corda, já que quando a corda bate na parede, ela reflete com fase invertida, né? Se a corda for fixa. E aí tem aquelas leis de reflexão e refração que vale para todos os tipos de ondas, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que a reta do raio incidente, a reta do raio refletido e a reta normal, a superfície, são coplanares, etc. Só que eu vou acabar não detalhando muito bem reflexão e refração, porque essa parte tem também na ótica, na Física 4, então eu vou acabar detalhando muito mais lá. E refração é quando uma onda muda de meio, por exemplo, do ar para a água, e ela sofre um certo desvio, né? Já que uma onda tem um comprimento de onda associado, uma frequência, ela sofre um certo desvio, né? Enfim, agora o fenômeno mais importante que a gente trata aqui é o fenômeno de interferência. Interferência é o seguinte: existe um princípio na física que vale para muita coisa, que é o chamado princípio da superposição. O que esse princípio quer dizer? Esse princípio diz que uma onda pode ser escrita por uma equação de onda que a gente viu na aula passada, né? Que depende de uma função de y, né? Posição y, que depende da posição x e do tempo t, e do instante t. Só que, se a gente tem duas ondas que vão interferir entre si, podem ocorrer dois fenômenos, né? Que a interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Se a interferência é construtiva, o exemplo da onda em corda é o mais fácil de observar, né? Eu tenho duas ondas que vão se encontrar, com amplitude diferente. E o que vai acontecer no final? A amplitude vai ser somada, né? Ou seja, a amplitude final é igual a 1 mais A2. Esse é o caso da interferência construtiva. E, por exemplo, depois que ocorre essa interferência construtiva, né, as duas ondas atravessam uma outra e voltam
com a mesma amplitude inicialmente, né? Se a interferência for destrutiva, então, por exemplo, eu tenho aqui uma onda aqui, e aqui outra vindo por baixo. Simplesmente a amplitude somada das duas, né, vai ser zero, né? Então, A igual a 1 vezes a 2 é igual a zero. Com isso, então, é interferência destrutiva e depois, né, volta com mudança de fase, né? Bom, no entanto, a questão que a gente vai estudar aqui é um pouco mais complicada, porque vamos primeiro enunciar então o princípio da sobreposição. O que quer dizer esse princípio? O princípio da sobreposição diz que uma onda pode ser descrita por uma combinação linear de duas ondas progressivas harmônicas. O que isso quer dizer? Que se a solução de uma onda harmônica pode ser escrita pela combinação linear de várias soluções de ondas menores, né? Então, aqui temos a forma da combinação linear. Então, uma função pode ser escrita por uma combinação linear entre várias ondas. E se a gente fizer, então, a derivada segunda em relação ao tempo dessa combinação linear, A, y1 mais B, y2, a gente tem que A e B são constantes, então sai para fora da derivada. Qualquer onda pode ser escrita como uma combinação linear de ondas menores, né? Isso vale, então, o princípio da superposição. Se uma solução é a solução de uma certa onda, se uma onda for combinação linear de outras ondas, então essa solução da mais básica pode ser escrita, a solução da onda maior pode ser escrita como uma combinação linear de outras soluções mais básicas. Então, B. Agora, existem certos casos que pode ocorrer interferência, né? Bom, o primeiro deles é quando a gente tem, vou colocar aqui, ondas no mesmo sentido. Então eu tenho, por exemplo, y de 1, x t, y de 2 de x de t. Nesse caso, as duas ondas, como elas estão no mesmo sentido, eu vou considerar que as duas se propagam para a direita. Por exemplo, vou desenhar aqui
basicamente a diferença entre elas é a amplitude e a fase, que é um pouco diferente, né? Então, vamos fazer nesse caso, tente analisar o cosseno, a gente vê aqui, cosseno de kx menos ômega t mais delta, o geral, pode ser escrito, né, por cosseno de ômega t mais φ, onde φ nada mais é que menos kx mais delta. E com isso nós podemos obter, então, a onda resultante, de forma que y resultante é igual a y1 mais y2 é igual a cosseno de kx menos ômega t mais delta, onde a amplitude ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais 2 A1 A2 cosseno da diferença de fase entre 1 e 2, delta 1, 2. Com delta 1, 2, sendo delta 2 menos delta 1, que é a diferença de fase entre as ondas, né? Agora, essa diferença de fase, se for 1, a interferência é construtiva. Se for menos 1, é destrutiva. Agora, o segundo caso mais importante, B, é o caso em que nós temos sentidos opostos que é o caso, né, das ondas estacionárias. Uma onda estacionária é quando não há propagação. Exemplo, y1 x de t igual a cosseno de kx menos ômega t y2 igual a cosseno de kx mais ômega t. Se a gente quiser calcular então a onda resultante, somando as duas, nós temos a colchete cosseno de kx menos ômega t mais cosseno de mais de kx mais ômega t. Isso nada mais é que 2A cosseno de kx vezes cosseno de ômega t. Lembrando daquelas fórmulas de matemática, né, que relacionam, né, o argumento tendo uma diferença, né, tem uma certa relação com 2 vezes o cosseno, né? Então, como a resultante é produto de uma função que depende de x, porque k é constante de onda, ou seja, constante. Ômega é a velocidade angular. É o produto de uma função que tem um cosseno x e outra que tem
postando no tempo, né, a gente não há propagação, né, ou seja, a onda estacionária. Logo, a forma da onda permanece sempre semelhante com o deslocamento até as mudanças de amplitude e, eventualmente, de sinal. Né? Agora, no livro do Moisés, ele está numa ordem diferente do que eu vou tratar aqui, porque quando ele trata de interferência, ele trata um pouco antes, brevemente, uma página e meia, sobre intensidade de uma onda. Só que eu não vou tratar de intensidade agora, porque a intensidade está no segundo capítulo de ondulatória, que é sobre acústica, e eu vou tratar melhor lá, quando eu tratar de velocidade do som, de compressão e rarefação do ar e tal. Então, eu não vou falar dessa parte, mas só citar aqui, então, que no caso da interferência, né, construtiva, então aqui vou puxar para cá. A intensidade máxima, só para vocês terem um certo parâmetro de comparação, é, por exemplo, 4 e 0. E a intensidade mínima, né, quando é destrutiva, é igual a 0. A ordem que está no livro, eu não vou seguir exatamente, eu vou seguir a ordem que fica mais didático. Né? Então, a próxima parte que está ali do livro, ele fala de modos normais de vibração, né? Que é aquela parte que a gente vê no ensino médio de tubos sonoros, de tubo aberto, tubo fechado, nódulos, ventres, antinódulo, que tem a ver com instrumentos musicais, né? Só que essa parte eu vou falar depois, quando eu falar de acústica, para não perder o fio da meada. Então, esse é o segundo caso, né? E o terceiro caso é o caso dos batimentos, né? Ou também chamado de velocidade de grupo. Vocês já vão entender por quê. Bom, batimento, eu vou colocar uma imagem de edição, mas só fazer um breve desenho. Imagina que eu tenho um conjunto de ondas que tem amplitude variável, só que essa amplitude variável tem um certo padrão que se repete em ondas maiores que têm amplitude constante, né? Então, o batimento ele ocorre quando você tem o mesmo sentido e a mesma amplitude. Então, vou colocar aqui amplitude e sentidos iguais, só que a frequência ela é ligeiramente diferente entre as ondas. O que
se assemelha em certo sentido ao caso da ressonância, né? Que a ressonância é quando você tem uma onda que tem duas ondas, né? Que tem dois objetos, corpos, que têm frequência natural de oscilação muito próximas. Então, né, com a frequência de oscilação muito próxima, ela vai introduzir oscilações no corpo de forma a fazer uma frequência cada vez maior. Né? Aqui, no caso, a frequência é ligeiramente diferente. Né? Bom, então podemos escrever da seguinte forma. Imagina que eu tenho duas ondas, novamente, descritas por y1 e y2. Então, já que a amplitude é a mesma, um tem A1 e A2, cosseno de K1x menos ômega 1 e y2 cosseno K2x menos ômega 2 e. Então, né, a gente tem amplitude constante, o K varia para cada um, né, que é o número de onda. Lembrando que o número de onda é 2π sobre lambda, que é comprimento de onda, né? E a frequência angular também varia. Então, nesse caso, a variação da frequência angular é ômega 1 menos ômega 2, que é muito menor que o ômega médio, que é meio de ômega 1 mais ômega 2, né? Valor médio, né? E a diferença no número de onda, ΔK, é igual a K1 menos K2, que é muito menor que K, que é a média de K, perdão, que é meio de K1 mais K2, né? Média aritmética mesmo, né? Então, a gente vai aqui agora supor ômega 1 maior que ômega 2 e K1 maior que K2. Logo, a onda resultante, então, y é igual a y1 mais y2, que é igual a cosseno de colchete K médio mais ΔK sobre 2 vezes x menos ômega médio mais delta ômega sobre 2 vezes t mais mesma coisa, só que inverte o sinal, né? K médio menos ΔK sobre 2 ou seja, y de x de t resultante é igual. Eu vou nomear uma função azinho de x de t. Vou botar mais para baixo. Cosseno de média de k x menos média de ômega t
onde esse Azinho A de x de t é igual a 2A cosseno de delta K sobre 2x menos delta ômega sobre 2t. Esse aqui é o jeito que está a demonstração do livro, né? Bom, o que é então um batimento? Quando você tem uma onda de frequência ômega, elevada, cuja amplitude A é modulada por outra onda de frequência delta ômega bem mais baixa, então ômega muito maior que delta ômega. A velocidade com que a onda se desloca, você concorda comigo? Eu vou botar também a imagem do livro na edição, mas você tem aqui um ponto que você tem uma certa velocidade de grupo, que é como se fosse a velocidade do grupo de ondas se propagando para a direção, e você tem a velocidade de fase, né? Então, a gente define então a velocidade de fase, que é a velocidade com um ponto de fase constante se desloca, como V de φ é igual à média de ômega sobre a média de K. Já a velocidade do grupo, que se desloca um grupo de ondas como um todo, é a velocidade associada a um ponto da envoltória. Então imagina aqui, vou fazer outra cor. A envoltória seria isso, essa oval aqui de fora, né? Então, a velocidade de grupo, né, VG, é igual simplesmente a variação de ômega da variação de K, só que, né, na forma diferencial de ômega dk. Para K suficientemente baixo, nós temos, então, K suficientemente baixo, vou colocar que ele está tendendo a zero, né? Ômega sobre K é igual a V, que é igual, né, a equação da velocidade na onda em corda, tração sobre a tensão linear da corda, que é igual a constante. Dessa forma, nós temos o caso em que a velocidade de fase é igual à velocidade de grupo, que é igual à própria velocidade da onda, né? Ou seja, o grupo se propaga com a própria velocidade da onda, né, constituinte. Entretanto, não é o caso sempre. E pode haver um caso em que a velocidade de grupo seja diferente da velocidade de fase. Quando isso ocorre um fenômeno que a gente chama de dispersão. Para o caso que a velocidade de fase é diferente da velocidade de grupo, essa velocidade de fase varia com o comprimento de onda. Ou seja, também varia, né? Se ela varia com o comprimento de onda, ela também varia com K, já que K é igual a 2π
sobre lambda. Então, se ela varia com K, eu posso escrever, então, o ômega como sendo K vezes a velocidade de fase que está variando, que é uma função de K. Ela está variando com K, ela seja uma função de K. Logo, a velocidade de grupo é igual a d ômega sobre dk, que é igual a velocidade de fase, só que mais agora um termo k d dφ dk. Nada mais é que derivar isso aqui em relação a k, né? Ou seja, é diferente de VF, porque tem esse termo adicional. Logo, então, tem um fenômeno que a gente chama de dispersão. Exemplo, como no espectro visível cada cor tem um certo comprimento de onda e frequência associada, a velocidade de fase é diferente, por exemplo, do vermelho para o violeta, né? Porque também eles têm índice de refração diferente, né? Agora, antes de ir para a parte final, vou só fazer uma comparação, porque essa demonstração é a que está no livro, de forma adaptada, para mim, claro, não completa. E eu vou então comparar com a forma que eu vi na faculdade, porque é interessante também falar nesse sentido. Então, a forma que eu vi na faculdade é a seguinte. É que no caso, né, tem duas maneiras de você estudar ambulatório. Você pode fazer, por exemplo, você tem no livro dois capítulos, né, um de introdução e outro de acústica. Mas você tem no primeiro capítulo uma introdução ao conceito de intensidade sonora, de intensidade de ondas, só que é uma página só, que serve, por exemplo, para determinar essas formas, né, no caso de interferência construtiva e destrutiva. Só que depois, no capítulo de acústica, ele fala muito mais de intensidade, com mais detalhes, então eu prefiro falar depois. Além disso, né, no capítulo de acústica, ele fala de interferência também, mas em casos mais complexos, né? Por exemplo, em casos de onda sonora esférica, de ondas mais complexas, né? Que eu também não vou falar a parte que ele fala de, por exemplo, interferência em onda esférica, em ondas tridimensionais, porque quando a gente chegar em Física 4, vai ter um capítulo inteiro só de interferência. A Física 4 é dividida em 6 partes, mais ou menos. Uma delas é um capítulo inteiro só de interferência. Então, eu não vou detalhar tanto agora, porque mais pra frente a gente vai voltar a ver. Então, o jeito que eu aprendi o batimento é o seguinte. Eu tenho a função S de T, e tem um S máximo, também chamado de amplitude, né? Vezes cosseno de ômega 1T, S2T é igual a S máximo, esse cosseno de ômega 2T. No caso, ômega 1 é maior que ômega 2,
onda resultante é a soma das duas, né? A combinação linear, no caso. Não deixa de ser um tipo de soma. Então, onda resultante é igual a amplitude cosseno de ômega 1t mais cosseno de ômega 2t. Lembrando, né, aqui tem mais detalhes, né, de onde surge aquela fórmula de duas vezes amplitude. É o seguinte, tem uma relação da matemática que diz que cosseno de alfa mais cosseno de beta é igual a 2 vezes cosseno de meio alfa menos beta vezes cosseno de meio alfa mais beta. Né? Desta forma, então, a amplitude resultante é igual a 2 vezes a amplitude, quer dizer, a amplitude resultante não, a onda resultante é igual a 2 vezes a amplitude cosseno meio ômega 1 menos ômega 2t vezes cosseno de meio ômega 1 mais ômega 2t. A gente chama então ômega' disso aqui, né? Tudo que está multiplicando t. Então, tudo que está multiplicando t é ômega'. E tudo que está multiplicando t nesse caso é ômega 2 linhas. Dessa forma, então, a onda resultante é igual a 2 vezes a amplitude vezes cosseno ômega' t vezes cosseno de ômega 2 linhas. Essa parte da equação aqui a gente chama da parte da amplitude. E essa aqui a parte da oscilação. E para terminar então, a velocidade angular do batimento é 2 vezes ômega', ou seja, né, 2 vezes meio ômega 1 menos ômega 2, corto 2, ou seja, ômega 1 menos ômega 2. Logo, como frequência angular é 2 vezes π vezes a frequência do batimento é igual a F1 menos F2. Essa é a maneira que eu aprendi na faculdade. Não está errada, né? É só uma forma diferente de escrever. E o livro, como ele está mais completo, eu preferi então dessa vez colocar também a demonstração do livro. Bom, para terminar a aula, vamos falar então do último tópico. Na real, eu não vou falar com tantos detalhes, porque esse tipo de matemática, vocês veem uma matéria chamada Física Matemática, que normalmente você tem 2 matérias de Física Matemática na graduação, né? A 1 normalmente é no 4º período,
junto com Física 2, e a Física Matemática 2 normalmente é no sexto, né? Então, que é a equação geral do movimento geral da onda em corda através da análise de Fourier. Então, vou colocar aqui. Movimento geral da corda e análise de Fourier. Essa é a parte final do capítulo 1 de ondulatória. Aqui eu vou dar uma breve introdução, porque ele é mais conceitual, mas tem algumas formas interessantes, né? Então a onda, a equação da onda, pode ser escrita por uma série de Fourier. Então, somatório de n igual a 1 até infinito, do coeficiente Bn, seno de n π sobre L, x, cosseno de n π sobre L, pt, mais uma fase ΔN. Bom, eu já falei um pouco de série de Fourier na parte de oscilações. A série de Fourier nada mais é do que uma forma de... É como se fosse uma certa integração, só que no caso não é integração porque é escalar, né? Não é contínuo. No sentido de trabalhar com funções periódicas, né? E funções de frequência. A transformada de Fourier, ela nada mais faz que a série de Fourier é diferente de transformada de Fourier. A série de Fourier é uma maneira de você fazer uma soma infinita em funções periódicas, né, seno e cosseno, de forma a você conseguir, por exemplo, uma onda resultante de um formato muito difícil de sinalizar com as funções normais que a gente conhece. E a gente faz, então, várias aproximações. Você tem uma onda complexa, por exemplo, uma onda quadrada, e você aproxima, então, né, por várias ondas normais, que vão, né, cada vez... Vou botar um GIF de novo aqui, porque é difícil desenhar isso. Você aproxima com várias ondas para ficar com esse formato, diferentes frequências. Então, e aí no infinito, né, com n tendendo ao infinito, cada vez mais se aproxima da onda complexa que a gente vai analisar. Tem o caso, por exemplo, de famosa onda ponta de serra, né? Tem vários casos. Então, isso aqui é muito interessante na física, porque quem trabalha com acústica, né, estágio de som e tal, né, vai ver que muitas vezes o formato das ondas sonoras, na edição tal, tem um formato complexo, né, e só que ela pode ser considerada, né, como uma soma infinita de várias ondas de frequências e diferentes, com uma soma infinita de várias ondas de frequências diferentes, até aproximar de forma muito precisa, então, o formato da onda que a gente está analisando, né? Ou você pode tanto fazer o trabalho inverso, que é pegar uma onda complexa e desmembrar ela nas constituintes, quanto o trabalho de você pegar várias ondas de formato mais amigável para a gente e formar uma onda resultante de um formato complexo, né? Então,
No caso, só fazer uma breve apresentação matemática. Então, y de x no exponencial é igual a y0 de x é igual ao somatório de n igual a 1 até infinito, coeficiente Cn, seno de n π sobre L x. Derivada, então, de y em relação a t igual a y1 de x, que é igual ao somatório de n igual a 1 até infinito, coeficiente dn, seno de n π sobre L x, sendo que x está entre 0 e L. O Cn é o coeficiente dn vezes cosseno da fase, delta n, e o dn é igual a menos n π v sobre L dn seno delta n. Para n osciladores acoplados, quando n tende ao infinito, bom, o problema da corda vibrante, né, é um melhor exemplo que tem da aplicação da série de Fourier, já que a gente pode fazer, né, é um problema de condições de contorno, né, e podemos fazer expansões em termos de conjuntos infinitos de modos normais, que são geralmente encontrados na resolução desses problemas. Bom, só lembrando, né, que normalmente, como que a gente resolve uma série de Fourier? A gente tem que encontrar os coeficientes e a gente analisa normalmente a paridade das funções, né? Já que, o que quer dizer a paridade? Uma função par é uma função que ela é espelhada na parte direita e esquerda do eixo x, né? Ou seja, ela é igual dos dois lados, né? Então, se ela é igual, você analisa a paridade aqui, para qualquer valor de x, para qualquer valor de n, você vai, por exemplo, zerar a parte que tem um seno, né? E o cosseno também é uma função par, né? E o seno é uma função ímpar, né? Então, com isso, a gente termina então a nossa aulinha de hoje. Na próxima aula a gente já começa a parte de acústica e deve ter mais uma ou duas aulas no máximo para acabar então o Física 2. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.